Como vai? Estamos aqui na Igreja Batista Central de Campinas com mais um vídeo falando do grande amor de Deus, falando sobre oração, falando sobre busca a Deus. São várias coisas, vários assuntos. Eu hoje estou trazendo para você o assunto sobre oração. Como nós gostamos muito de histórias, eu não podia deixar de contar uma história que talvez você já conheça. Talvez você é nova aqui, não conhece, né, a palavra de Deus. Mas tem um livro no Velho Testamento chamado Jonas. É a história de um missionário. E imagina um missionário que tinha uma missão e não quis fazer a missão que Deus mandou para ele. A coisa mais maravilhosa de um missionário é saber que você pode ir lá num lugar e pregar a palavra de Deus. E foi exatamente o que Deus falou para Jonas. Ele disse para Jonas: vai até Nínive, nessa cidade, e prega o evangelho. Se houver arrependimento, eu salvarei a cidade, salvarei todos da cidade, mas se não houver arrependimento, todos serão destruídos. Jonas tinha uma ideia muito própria e ele falou: eu acho que eu não vou não, Olha que interessante, Deus manda, fisicamente falando, geologicamente falando, Deus manda Jonas para uma cidade mais alta. Porém, ele teve uma ideia maravilhosa: eu vou fugir, não vou para onde Deus está me mandando. E ele desceu para Jope. Essa cidade, geologicamente, é mais baixa. E ele foi mais baixo. Chegando ali, tinha um navio. E lá no navio, ele não bastou e se contentou em ficar ali. Ele foi para ainda um lugar mais baixo, lá no porão do navio, se escondendo de Deus. E ali, ele teve um sono, mas um sono tão profundo que ele praticamente desmaiou. Olha que interessante, quando nós passamos por lutas e dificuldades e nos afastamos da vontade de Deus, a primeira coisa que acontece é uma descida. E aí estava Jonas descendo para longe de Deus. Mas não bastou isso. Quando os marinheiros... Gente, marinheiro é um pessoal que sabe o que está falando. O marinheiro sabe: esse mar para nós não vai dar. São pessoas hábeis e estudiosos do mar. Quando ele foi lá e viu que estava Jonas, né, os marinheiros, tem um ali dormindo, ele está dormindo ainda, no meio dessa grande tempestade. E acordaram Jonas e falou: olha, nós já oramos para os nossos deuses. Será que o seu Deus pode te livrar? Porque Jonas falou: olha, esse mar todo aí vai acalmar assim que vocês me jogarem para o mar. Eles não queriam fazer isso, mas Jonas tinha uma ideia. Ele pensou assim: eles me jogam para o mar, eu morro e eu não vou para Nínive. Talvez era isso que Jonas estava pensando. Porém, Deus, que é todo poderoso, maravilhoso, ele já tinha um peixe ao redor, por ali, esperando para pegar Jonas. Deus preparou uma embarcação totalmente diferente, porque Deus é totalmente criativo, totalmente poderoso. E nós, eu e você, a gente não pode fugir da vontade de Deus. Quando Deus chama você para fazer a vontade dele, você pode ter certeza que a vontade dele vai ser realizada. Em Jó 42:2 diz assim: nada pode frustrar os planos do Senhor. E não era agora que Jonas frustraria os planos do Senhor. Então Jonas é lançado ao mar. Imediatamente aquela tempestade de alvoroço, onde os marinheiros estavam super temerosos, se acalma, para. Por quê? Porque o mar obedeceu a Deus. O mar sabia a quem seguir, o Deus Todo-Poderoso. E o mar se acalmou. E nas profundezas do mar, lá em Jonas, capítulo 1 e capítulo 2, você vê que Jonas, ele descreve o pé das montanhas. É o único lugar em toda a Bíblia que fala o lugar de uma montanha. É ali que fala que embaixo dos grandes mares existem montanhas. E ali ele se lembrou do Senhor. E ali ele se lembrou do Santo Templo. Então ele desceu para Jope, desceu para pegar o navio. Lá do navio desceu para o lugar mais profundo. E agora ele pensou: bom, não tem mais um lugar mais longe onde eu possa ir, né? Da vontade de Deus. Então, lá no abismo, no mais profundo abismo. Porém, Deus sabia que ele precisava de uma embarcação e foi ali um grande peixe que o pegou. Jonas não orou quando ele tomou a decisão de não fazer a vontade de Deus. Ele não orou quando ele escolheu o navio e desceu para a cidade de Jope.
ele não orou quando estava ali no sótão do navio, ele não orou quando viu a tempestade, ele não orou quando foi jogado ao mar. Porém, nas profundezas, ele viu a mão de Deus, ele lembrou-se do Senhor e o Senhor o salvou. Mas na barriga do peixe, no lugar mais impensável de se fazer uma oração, foi ali que ele se ajoelhou e orou a Deus. Eu imagino que ele se ajoelhou, né? Não sei, mas ele estava lá no meio da sua maior problema de sua vida, achando que ali seria o fim. E ele vai, na verdade, irmão, se você lê a própria oração de Jonas, ali ele praticamente canta uns salmos, ele agradece a Deus, ele não vê a hora de ver o Senhor. E ali, Deus responde a sua oração e imediatamente o peixe, que é muito obediente, vomitou Jonas. Adivinha onde? Nas praias de Nínive, aonde ele deveria estar para pregar o Evangelho. O que é que aprendemos com essa grande lição? Eu li um livro recentemente chamado Refúgio Secreto. Eu li quando eu era mais nova e li recentemente a história de Corrie ten Boom, quando ela conta a sua história vivendo no campo de concentração. E ali ela disse que não havia lugar mais baixo que ela pudesse imaginar, de tristeza, de agonia, você passar por um campo de concentração. Porém, Deus, a sua graça e a sua misericórdia vai ainda mais baixo. Assim como foi em Jonas, foi até as profundezas do mar e pegou o seu servo e falou: é você que eu quero que leve a mensagem da minha palavra. E qual é a lição? Nós aprendemos com Jonas que não há um lugar especial para orar. Você pode orar em qualquer lugar. Você pode orar no seu serviço, você pode orar na sua casa, você pode fechar a porta do seu quarto e orar ali. Você pode orar no metrô, você pode orar no lugar de grande dificuldade. O Senhor ouve e Deus é um Deus que responde oração. E a minha pergunta para você é essa: o que você está esperando para buscar esse Deus maravilhoso? O Deus que mandou seu único filho para morrer por nós, pelos nossos pecados e nos fazer filhos de Deus. Deus e a sua graça nos alcança. Minha querida irmã, ouvinte, ore a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. E que essa mensagem toque muito ao seu coração. A história de Jonas não acabou. Nós vamos continuar depois contando sobre a sua teimosia. Mas Deus continua tocando no coração de Jonas e continua respondendo a oração. E a sua vontade é realizada. E que hoje você busque esse Deus maravilhoso que nos ama tanto. E que Deus te abençoe.